Vamos lá, pessoal. E aí? Quente essa arguição de hoje de ciências, né? Foi para quem estudou. A prova não tá aqui boba não, viu? Tem que dar em cima de vocês agora na quarta unidade. Tem que se alertar, que eu tô vendo vocês aí muito parados. E justamente nesse momento não pode, hein? Continuando aqui a aula de hoje, a gente tem duas aulas legais. Aula de História e aula de Oficina de Negócios, viu? Na nossa aula de História de hoje, nós iremos aprender sobre as revoltas que aconteceram durante aquele período que a gente estudou na aula passada, o período do ciclo do ouro, né? Quando ocorria a mineração, a fundição e a distribuição do minério durante ali, né, o domínio português. Vamos lá. No período da exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. A gente sabe que os escravos eles eram levados para trabalhar nas minas, em trabalhos domésticos e até mesmo no comércio, não é isso? E também aqui haviam pessoas, né, que eram chamadas de mineradores, responsáveis por colocar essas pessoas para trabalhar. O que seria uma revolta? É um descontentamento, uma insatisfação quando as pessoas elas não concordam com algo que está acontecendo, quando elas não gostam daquilo que foi lhe imposto. Vamos lá. A primeira revolta que a gente vai estudar é a revolta de Beckman. Esse homem, esse nome Beckman é o nome do homem que foi líder desta revolta, que aconteceu no Maranhão em 1684. O que foi que aconteceu para que essa revolta ela fosse criada? Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. A gente sabe que Portugal ele deixava pessoas no comando, na administração dessa exploração, porém o domínio era completamente dele. Nada acontecia ali sem que Portugal determinasse uma ordem. E esses colonos, essas pessoas, né, elas começaram a refletir naquilo que a coroa portuguesa estava impondo para eles e não gostar, né, não aceitar, surgindo, portanto, esse descontentamento. Outro problema também era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo de mandar 500 escravos para o Maranhão. E sabe o que aconteceu? Não cumpriu. Então, como é que essas pessoas iriam administrar ali a mineração? Não é? Como é que iriam fazer um bom trabalho, sendo que Portugal não cumpria com a sua parte? E, por outro lado, Portugal sempre ali, ó, cobrando imposto. Queria porque queria que esses mineradores mandassem, né, parte do lucro para a coroa portuguesa. Então, isso aí já gerou o quê? Uma revolta. O governo português ele sufocou essa revolta e prendeu os principais líderes, sendo Beckman, né, o seu líder principal, que foi condenado à forca. Então ele morreu nessa luta em busca de uma justiça, de uma igualdade de direitos, né, de condições melhores para o trabalho, para a administração, já que a coroa portuguesa agia de má fé com esses colonos, com essas pessoas que ficavam aqui no Brasil trabalhando, né, e também ali para com os escravos. Olha só essa imagem, tá vendo? Uma imagem nítida, representativa desta revolta que aconteceu. Mas infelizmente, Beckman, ele não conseguiu êxito, né? Que a coroa portuguesa sufocou a revolta. Foram poucas pessoas contra muitos, contra um império, né? Então não obtiveram sucesso e infelizmente esse homem ele foi morto. Houve também outra revolta, que se chamou Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais também, tá, gente? Porque Minas Gerais foi o centro da mineração. A gente sabe que o ouro foi descoberto lá, não é? Essa revolta que ela aconteceu em 1708 entre os paulistas e os emboabas. Que eram os emboabas? Eram as pessoas forasteiras que vinham de fora, não era daqui. Essa guerra ela foi formada por dois grupos inimigos que ficou um contra o outro. O dos paulistas, que foi chefiado por Manuel Borba Gato, e o dos emboabas, chefiado por Manuel Nunes Viana. Então, esses dois grupos aqui, durante esse período, começaram a se enfrentar. Um, né, não estava satisfeito com o trabalho do outro, com a forma como o outro agia e também a administração. A Pró está dando assim só uma introdução de cada revolta, porque nós iremos estudar hoje 6 revoltas, ok? Voltaremos a revisar tudo direitinho para a gente aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Vocês estão vendo aqui essa imagem? A imagem nítida, falando aqui sobre os dois grupos, né? Inimigos. Os paulistas e os forasteiros, no caso, eram os emboabas.
E teve a Guerra dos Mascates também nesse período. Gente, foi muita revolta, foi muita guerra, né? Desde que o Portugal estabeleceu o domínio aqui no Brasil. Vamos lá. Essa Guerra dos Mascates não foi em Minas Gerais, não. Já foi em Pernambuco, né? Num lugar chamado Vila Rica, que aconteceu em 1710. Em Vila Rica, Recife se tornou ali o centro da comercialização, que ficava localizado ali em Pernambuco, não é isso? Só que mesmo Recife tendo se tornado o centro econômico de Pernambuco, ele ainda é submetido ao poder da aristocracia, ou seja, era dominado ainda pelo poder, né, aristocrático. Não havia nada que fosse decidido no Recife sem uma ordem maior. Só que Recife ele não ficou dependendo muito tempo, ele foi emancipado, que significa emancipação e independência. Então, ele aconteceu o quê? Que ele alcançou sua independência, ficou livre justamente por conta o quê? Do enriquecimento. Começou a crescer, crescer, crescer e se tornou independente. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, gerou revolta nos olindenses. Esses olindenses eram eles que estavam ali também no comando de Recife. E quando Recife ele ficou livre, houve um descontentamento. E tudo isso gerou o quê? Esta guerra, chamada Guerra dos Mascates, em Pernambuco de 1710. Tá vendo aqui a Guerra da Vila Rica? Pois é. E tem também a revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos foi um líder da revolta que causou lá também em Minas Gerais, nessa época da exploração, em 1720. Em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, nos estados de Minas Gerais, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. Então, já que Portugal havia proibido a circulação do ouro em pó e também continuou cobrando impostos, né? Tudo isso gerou uma revolta para esses mineradores, essas pessoas que estavam trabalhando, de que forma iriam se manter? Não é? Como é que iam girar a sua economia e eram forçados a pagar? Os mineiros chefiados por Filipe dos Santos, eles exigiram que fechassem as casas de fundição, porque desta maneira os impostos eles não eram obrigados a pagar, não é? E haveria uma forma melhor deles se manterem, mas a coroa portuguesa não quis nada disso. Olha só o que aconteceu, houve a revolta. Esse homem, que era Filipe, né, ele foi derrotado pelos portugueses, justamente porque um dos seus grupos denunciou esses pessoais, denunciou aqui, né, que eles estavam armando contra a coroa portuguesa. Acabou que Filipe dos Santos foi capturado e morto pela coroa portuguesa, e tudo isso se acalmou, infelizmente. Houve a Inconfidência Mineira em Minas Gerais também, em 1789. Minas Gerais, gente, foi como ali o núcleo da exploração. Então, todas essas revoltas foi justamente por conta do ouro e a mineração, né, pelo descontentamento ali da administração. Então, aconteceu lá em Minas Gerais, em 1789. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa e que seria melhor ter um governo próprio, porque já tinha acontecido muitas outras revoltas. E sempre a coroa portuguesa dominando, sempre derrotando, e isso aí já não estava mais se encaixando. Então essas pessoas, né, esses mineradores, eles buscavam ali uma maneira para vencer esse domínio. Então eles se reuniram em segredo para elaborar um plano de libertar Minas Gerais desse domínio. Mas o que aconteceu? Uma dessas pessoas que eram aqui um dos integrantes aqui desse grupo acabou denunciando esses participantes. Dentre esses participantes tinha um principal chamado Tiradentes, que é Joaquim José da Silva Xavier, que comandava ali e direcionava as pessoas nessa ideia, nessa busca pela independência. Um homem chamado Joaquim Silvério dos Reis, que era um dos componentes do grupo, foi ele que traiu seus companheiros denunciando aos governadores. Pois é, então ele correu, ele falou que havia pessoas se levantando contra o governo. E esse governador da época era Visconde de Barbacena. Sabe o que foi que esse governador fez? Ele mandou prender os inconfidentes que estavam ali em segredo, se reuniram, né? Todos eles foram presos. E ele pegou Tiradentes e condenou Tiradentes à morte.
no dia 21 de abril de 1792. Esse homem que estava em busca da independência, em busca da igualdade, ele foi injustamente morto. Sabe o que aconteceu com ele, gente? Uma crueldade. Ele foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em postes a caminho ali do Rio de Janeiro, para vocês verem como é que o governo português administrava ali o domínio sobre o Brasil, para vocês verem, né, as injustiças causadas nesse período. Por isso que surgia essas revoltas. E tem também a Conjuração Mineira, essa daqui aconteceu no nosso território, na Bahia, que hoje foi chamada também de Revolta dos Alfaiates. Sendo considerada a mais social das revoluções, ou seja, aquela revolta mais pacífica, que não houve tanta morte, não houve ali tanta violência, que aconteceu no período colonial, justamente porque os participantes dessa revolta eram homens livres, além de serem homens livres, homens pobres que estavam em busca dos seus direitos. Tudo isso aqui, essa revolta dos alfaiates, surgiu com a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, que começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador. Qual era a antiga capital do Brasil? A gente sabe que Salvador foi a primeira capital do Brasil, depois foi transferida para o Rio de Janeiro, não é? Então, observe a insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil, está se referindo a Salvador. Então, começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à revolução. Pessoas que estavam em busca, né, de um acordo pacífico, de um estabelecimento ali de ideias para a sua liberdade. Quais eram essas coisas que eles estavam exigindo? Libertar a colônia de Portugal. Quem era a colônia? O Brasil. Queriam ali transformar o Brasil em república, como acabou acontecendo mais tarde. Acabar com a escravidão, né? Melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar o soldo dos soldados. Então, essas buscas aqui, esses pedidos eram pedidos pacíficos dessas pessoas que estavam ali em busca desses direitos, em busca dessa melhoria. Os principais líderes da Revolução foram Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e também os alfaiates Manuel Faustino dos Santos e Lira e João de Deus. Essas pessoas aqui foram os principais líderes dessa revolta, dessa revolução pacífica, né? O próximo está dizendo que foi pacífica, não teve violência? Teve, pessoal, sim. Mas foi a que foi menos violenta, foi considerada a mais pacífica desse período, que aconteceu aqui na Bahia, no ano de 1798. Pronto! E nós ficamos por aqui no nosso estudo das revoltas. Eu peço que vocês deem uma lida no livro de vocês, que tem esse conteúdo, se aprofundem mais ainda, ok? Para a gente estar conhecendo um pouco mais coisas interessantes, curiosidades, informações relevantes sobre esse conteúdo que nós estamos estudando na disciplina de História. A prova está deixando aqui, ó, para vocês um intervalinho, dê uma pausa para beber uma água, ir ao banheiro e retorne aqui para a gente continuar a aula, viu? Que tem tarefa legal de hoje. Pronto, pessoal, acabou o intervalo rapidinho, né? Pois é. Vamos continuar a aula de oficina de negócios. Hoje iremos falar sobre empreendedorismo, uma palavra tão grande que também tem vários significados. E também vamos falar aqui de economizar e poupar. Você sabe o que é empreendedorismo? Sabe de onde veio essa palavra, o que significa? Vamos ver aqui. Empreendedorismo é aquilo que é voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto, que pode ser técnico, científico ou empresarial. Então, empreendedorismo são ações, né? São ideias que são elaboradas de forma de um planejamento para construir essas coisas relacionadas ao que? A projeto, relacionadas a metas, a administração de uma empresa, entre outras situações. Geralmente nós encontramos essa questão de empreendedorismo nas grandes empresas justamente pela organização que elas estabelecem. E qual seria essa organização? Nas grandes empresas nós podemos perceber que há um perfil profissional
a ser exigido, né? Pessoas capazes de fazer o empreendedorismo correto nessas empresas. E essas pessoas são chamadas de empreendedor, aquela pessoa que possui características únicas possíveis para construir esse empreendedorismo. Quais são as características do empreendedor? O sucesso de uma empresa depende muito do perfil do empresário. Ele precisa ter criatividade, liderança, estabelecer metas, orientação, iniciativa, comprometimento, coragem para correr riscos e perseverança. Cada qualidade dessa aqui vem consigo uma lição. Precisa ter criatividade para saber estar sempre atualizado na forma de fazer as propagandas, de chamar atenção ao público para oferecer ali o seu produto, não é isso? Para trazer o que? Um destaque a mais para a empresa. Ele precisa ter uma liderança, pois as pessoas necessitam de uma postura profissional para que elas possam trabalhar de maneira correta, reconhecer ali a hierarquia. Ele precisa estabelecer metas para uma preparação melhor dessa empresa, né? Um plano elaborado para saber como agir, quais são as ações para serem efetuadas. Ele também precisa haver o quê? Uma orientação. Precisa direcionar as pessoas para o seu trabalho, para que elas possam ter uma luz daquilo que elas precisam fazer. Um bom empreendedor, ele precisa ter uma iniciativa, não precisa ter medo de investir, não precisa ter medo de encarar os recursos financeiros, né, que estão disponíveis naquele momento. Então, ele precisa ter uma iniciativa, um passo à frente. E outra, também precisa ter comprometimento. Um bom empreendedor, ele precisa estar por dentro daquilo que ele está fazendo. Ele precisa estar comprometido com força de vontade, não é isso? Para que tudo ocorra bem. E também coragem para correr riscos. A gente sabe que no mundo financeiro, tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. É necessário saber reconhecer, mas nunca desistir. É por isso que vem a perseverança, que é permanecer ali firme nos investimentos. Então, um bom empreendedor, ele tem esse perfil profissional. A gente sabe que empreendedorismo está relacionado ao quê? A elaboração de metas, estabelecer ações para que uma empresa seja administrada de maneira correta. A gente também vai falar aqui sobre economizar, poupar e investir. Essas palavras, elas não significam a mesma coisa. Por mais que a gente possa dar uma olhadinha e parecer que são a mesma coisa, né? São muito semelhantes. Porém, cada uma tem um significado diferente. Economizar significa gastar menos. Você vai economizar o seu dinheiro. Vai evitar que seu dinheiro seja desperdiçado. Não é isso? É evitar comprar coisas desnecessárias. Então, nós podemos dizer que economizar não é só guardar dinheiro, e sim pesquisar para procurar o mais barato, e até mesmo deixar de fazer alguma compra que não é necessária. Já poupar significa guardar seu dinheiro. Guardar seu dinheiro para quê? Para o agora? Não, para o futuro, quando você já planeja o caminho que aquele dinheiro vai traçar. Então, você guardar dinheiro para o futuro e também gastar com moderação, você está poupando. Quem poupa tem mais possibilidade de realizar os seus sonhos. Guardar o dinheiro no cofrinho ou mesmo em uma poupança é uma forma de você guardar seu dinheiro, uma forma de você economizar para no futuro utilizá-lo com consciência. Investir. O que é investir? É você colocar o seu dinheiro no lugar correto, de forma que ele possa multiplicar e voltar para você. Então, investir significa você empregar o seu dinheiro para gerar mais dinheiro, multiplicar o dinheiro. Por exemplo, você vai montar uma barraca de frutas, você vai investir, né? Vai comprar todo o material necessário, comprar as frutas, mas aquele dinheiro que você gastou vai valer a pena, porque o seu lucro será maior. Então, dessa forma, você está fazendo um investimento. E é por meio do investimento que a decisão de economizar e poupar lhe trará resultado no futuro. Então, são 3 ações diferentes, mas que combinadas, as 3 trazem um resultado que é excelente. Você precisa saber economizar, você precisa saber poupar e precisa saber investir para gerenciar melhor o seu dinheiro. Ok? Eu sei que vocês vão crescer, vão ser excelentes profissionais e é necessário que tenham esses conhecimentos para obter êxito na vida de vocês. Olha, a prova tá deixando uma tarefinha aqui bacana, viu? A gente tem uma fábula para ler hoje, viu?
a fábula que está no livro de Oficina de Negócios, página 22. Dá uma lidazinha nessa fábula, que é para vai estar vendo o que fazer com ela na sala de aula. Hoje também tem dever no livro de oficina na página 19 e 27, ok? E livro de história, página 131. Estudem direitinho, meus amores. O grupo tá aberto, viu? Se tiver dúvida, pode estar perguntando para a Pro. Amanhã vocês já sabem que terá aula normal, como eu já avisei, né? Aula normal, segunda-feira não vai ter aula aqui de live, mas vai ter aula gravada no YouTube, dever também. Vocês assistem direitinho, ok? Beijos!